O apóstolo Paulo falou de um espinho que ele tinha na sua carne. E hoje? Como esse texto pode se aplicar na nossa vida? Será que eu posso ter um espinho na minha carne? E você, será que pode também ter um espinho na sua carne? E o que afinal era esse espinho? Esses são os assuntos que nós vamos trabalhar nesse dia de hoje. Acompanhe conosco e você acabará entendendo muita coisa que muitas vezes fica escondido diante dos nossos olhos. Olá pessoal, graça e paz. Meu nome é Sérgio Henrique e estamos tratando nessa série de estudos sobre o sofrimento. Quero dar boas-vindas a você que está nos assistindo e dizer que você nos acompanhe, que vai ser bem interessante até o final dessa série. Estamos na segunda parte, creio que teremos ainda mais uma parte onde estaremos falando sobre esse assunto, o sofrimento. Pode o sofrimento vir da parte de Deus, da parte de um Deus santo, justo e bom? Isso é possível? Então nós estamos trabalhando sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre o espinho que o apóstolo Paulo se refere na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele trata de um espinho que ele tinha na sua carne, é o que ele declara ali. Então nós estaremos analisando esse texto e conversando sobre esse assunto. Amém? Então vamos lá. Vamos ler o texto, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. O texto diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e então ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo escreve essa segunda epístola tendo em parte um propósito de resolver alguns problemas nessa igreja de Corinto e também eliminar uma tensão que havia
entre ele e esta igreja. O que estava acontecendo ali? Talvez por acharem muito duro o discurso de Paulo, os membros dessa igreja, eles estavam acolhendo falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos, eles tentavam ganhar crédito com essa igreja. E eles faziam isso, diminuindo a pessoa de Paulo e questionando a sua autoridade. Então Paulo começa a colocar a sua defesa em relação a esses falsos apóstolos. Paulo então chama o ensino desses tais apóstolos de outro evangelho, que não era o evangelho do nosso Senhor Jesus. E Paulo então começa a confrontar esses falsos apóstolos, deixando claro que as credenciais de um verdadeiro apóstolo, elas não são medidas por essas coisas. Não são por sinais, maravilhas, por meio de visões e revelações. Paulo deixa claro que não é dessa forma que o evangelho é consolidado. Não é dessa forma que se prega o evangelho e nem que se estabelece doutrinas. Paulo deixa claro que as credenciais de um verdadeiro apóstolo são talhadas mediante o sofrimento que ele passa. Dessa forma, ele diz que somente essas experiências desses apóstolos não poderiam autenticar o ensino desses apóstolos. E era justamente essa parte que esses falsos apóstolos não tinham. Então, primeiramente, Paulo ele rebate a petulância desses apóstolos, falando à mesma altura deles. No capítulo 11, no versículo 22, Paulo fala assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então Paulo em seguida ele continua falando das experiências sobrenaturais que ele vivenciou. E entra o texto que nós lemos. Já que esses falsos mestres, eles estavam se medindo por isso, é como se Paulo dissesse assim: vocês querem então ver revelação? Vocês querem saber de coisas sobrenaturais? Muito bem. Então eu vou falar a minha experiência. Mas é interessante que ele fala de algo que aconteceu há 14 anos atrás. Isso demonstra que nós vemos alguns apóstolos, até na nossa geração, alguns mestres, alguns ensinadores, que passam falando de experiências e visões e revelações, e Deus falou comigo, e Deus me deu um sonho, e Deus fez isso e aquilo, e parece que, e às vezes nós pensamos que essa forma de viver é algo que acontece diariamente, essas visões, essas revelações. Às vezes eu penso assim: meu Deus, essa pessoa ela vive na glória de Deus o tempo todo. E às vezes nós pensamos que Moisés e outros homens que tiveram grandes experiências com Deus, parece que eles viveram isso o tempo todo, mas como Paulo está falando aqui, ele fala de algo que ele viveu há 14 anos atrás. Então não parece que é algo que acontecia toda hora. Isso mostra que Paulo não estava indo toda hora até o terceiro céu. Mas já que essas pessoas estavam falando dessas experiências, então Paulo entra nesse assunto.
Mas ele fala de algo que aconteceu há 14 anos atrás. E ele fala, vi um homem. Paulo, ele tá tão... Ele não quer dar glória para si mesmo, né? Então ele já começa, vi um homem, mas ele está falando dele mesmo, né? E então ele começa a narrar a sua experiência sobrenatural. Ele fala que ele foi até o terceiro céu, né? Mas o que é isso? Então quer dizer que no céu existem escalas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo? Não, querido, aqui terceiro céu. Está falando do trono de Deus. Os estudiosos, eles entendem que há um primeiro céu, que seria o céu que você vê, a nossa atmosfera. Há um segundo céu que também afirmam que seja um céu estrelar, onde estão as galáxias, os astros, né, os outros planetas, as outras galáxias. E o terceiro céu, então, seria uma dimensão espiritual, uma dimensão onde o Senhor está, onde está o seu trono. E Paulo diz que esteve nesse lugar, né, um lugar espiritual, onde Deus está. No capítulo 7, de 1 a 6, Paulo faz essa narrativa, né? E ele começa dizendo que não convinha falar nessas coisas. Ele começa já dizendo isso, ainda que não convém falar nessas coisas. Por quê? Por que Paulo diz que não convém falar? Porque ele não quer ser conhecido pelas experiências que ele teve. Ele não quer que o evangelho ele seja focado numa pessoa. Paulo não quer que a fé das pessoas seja posta nele mesmo, mas ele quer que a fé das pessoas seja posta na Escritura, no ensino da palavra. Então, para evitar aquele partidarismo que mesmo assim acabou acontecendo, né? Quando nós vemos lá aquele pessoal dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, mesmo com todo o cuidado de Paulo, essas coisas acabavam acontecendo. Mas Paulo não queria isso. Paulo não queria falar de si mesmo. Ele diz ainda que não convém, mas eu vou falar, porque essas pessoas estão questionando se eu tenho experiência então, se eu tenho experiência ou não. Então vamos lá, então eu vou falar agora das minhas experiências. E ele começa a falar isso. E ele diz que não convém se gloriar desse tipo de coisa, ainda que essas coisas sejam legítimas, verdadeiras, porque aquilo que ele falou era verdade. Mas ele diz que não convém se gloriar nessas coisas, né? Isso mostra também que, como ele fala de algo que aconteceu há 14 anos atrás, como eu disse, né, são coisas que não acontecem todo dia. E são coisas que nós precisamos guardar no nosso coração e ter para nós como uma prova da manifestação de Deus para nós, né? Uma prova que Deus ele tem falado conosco, mas não pode ser algo que nós estejamos contando, né, para gloriar, para nos gloriarmos, para chamar atenção para nós mesmos. Então, Paulo diz que ele viu lá no céu, no terceiro céu, como ele relata, né, coisas inefáveis. Ou seja, não era algo que simplesmente as pessoas não eram dignas de ouvir, mas inefável significa que não tinha como Paulo explicar o que ele viu lá para as pessoas. Por mais que ele se esforçasse, ele não conseguiria dizer o que ele viu. Ele não conseguiria nem falar e talvez nem ele mesmo tivesse entendido na íntegra o que ele viu ali. Por isso ele não conseguia nem dizer o que era, não conseguia explicar, né? Por isso ele usa o termo inefável, porque esse é o significado dessa palavra. Então no versículo 7, ele diz que por conta de tal revelação foi posto um espinho na sua carne por um mensageiro. A palavra aqui traduzida como mensageiro é angelos, significa anjo. E um anjo de Satanás, porque ele diz mensageiro, angelos de Satanás. Paulo está admitindo aqui que havia um demônio
que colocou um espinho na sua carne. Ele diz, me foi posto. Quando ele diz me foi posto, ele está usando o agente da passiva, né? Executando o verbo na voz passiva, insinuando obviamente que Deus foi quem pôs nele aquele espinho. Ou seja, Deus mandou um demônio colocar um espinho na carne de Paulo, que ele está falando aqui. Mas afinal, o que era esse espinho? Se o termo carne aqui, nesse texto, for interpretado da forma literal, então Paulo está falando de uma enfermidade física. O problema é que sarx, que é a palavra empregada aqui como carne, ela é uma palavra grega traduzida para carne. Mas ela não é usada somente para carne física, para se referir à carne física, mas ela também se refere à personalidade humana, à existência humana. Então, nesse caso, pode ser uma aflição de natureza espiritual. O que nós podemos afirmar com certeza é que era algo que vinha de forma externa e era extremamente doloroso. A palavra grega traduzida por espinho é skalops e significa espinho, mas também significa lascas de madeira, estaca, um pedaço de madeira pontiagudo que era introduzido nos corpos das pessoas como uma forma de tortura para que as pessoas morressem lentamente e de forma muito dolorosa. Esse tipo de tortura era chamada de empalação ou empalamento. Então, a palavra skalops tem todos esses significados. Paulo está falando aqui de algo muito doloroso quando ele usa esse termo. Certamente Paulo ele não está se referindo a uma farpa de madeira que crava debaixo da unha da gente, que nós falamos assim, né? Finquei um espinho no meu dedo. Não é esse tipo de espinho que Paulo está falando aqui, mas é algo extremamente doloroso, que faz referência a esses outros significados que eu falei. Algo extremamente doloroso. Era um sentimento agudo de dor e de sofrimento, que ele sofria, como ele relata aqui, há 14 anos. E ele fala que esse mensageiro, esse ângelos, ele vinha esbofeteá-lo. Só que esse esbofetear aqui não é um tapa que se dá com a mão assim aberta, né? Mas é um tapa que se dá com as costas da mão, no rosto, no sentido de debochar, de fazer bullying de alguém. Esse é o sentido que Paulo dá aqui quando ele fala que esse espinho vinha debochar dele. É como se o diabo estivesse ali caçoando de Paulo através desse espinho. Deixando claro que Satanás estava envolvido nisso. Por mais que Paulo soubesse que Deus havia enviado aquele demônio, também ele sabia que Satanás estava envolvido ali. Aquele demônio vinha da parte de Satanás. Então era uma ação dolorosa, cruel, persistente e maligna, que tinha como objetivo trazer dor e humilhação na vida do apóstolo. Mas mesmo assim, por trás de tudo isso, estava Deus. Como dizia Martim Lutero, o diabo é o diabo de Deus. E assim, de uma forma sábia e misteriosa, queridos, Deus usa o diabo para estabelecer os seus propósitos sem tirar dele a responsabilidade de todos os atos dele, responsabilizando também o homem de todos os seus atos. Dessa forma, o diabo ele está debaixo do governo e soberania de Deus, fazendo somente as coisas que Deus permite que ele faça. O diabo não está solto para tocar na sua vida, mas ele pode sim tocar com a permissão de Deus, ou até mesmo com o mandar de Deus. Então quem controlava esse espinho na vida de Paulo era Deus.
E era necessário, como o próprio apóstolo entendeu, e ainda glorificou a Deus, mesmo com todo o sofrimento que ele passava. Ele disse, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Paulo entendeu que se não houvesse o espinho, ele se ensoberbeceria com a grandeza das revelações que ele teve. É interessante que muitos hoje estão atrás de revelações e de experiências, mas será que estão dispostos a receber na sua carne um espinho? É algo para que nós pensemos, queridos. A razão desse espinho que Paulo refere, ele deixa bem claro. A razão é para que eu não me exalte. Quem se exaltou em primeiro lugar? Em toda a história, Satanás se exaltou. Quem mais se exaltou? Adão e Eva se exaltaram. O texto de Gênesis diz que eles, olhando para o fruto proibido, viram, seus olhos viram, que era um fruto desejável para dar conhecimento. Esqueceram da instrução de Deus, esqueceram da submissão a Deus, esqueceram do amor de Deus, esqueceram-se da soberania e do governo de Deus e preferiram agir por si próprios, na sua exaltação, no seu afã de conhecer mais do que Deus permitiu a eles, mais do que Deus deu. Paulo não queria isso. Paulo temia que acontecesse isso. E Paulo entendeu que se não fosse pelo espinho, certamente isso aconteceria. Interessante nós entendermos, querido, que Deus ele pode usar um apóstolo sofrendo e humilhado. Mas ele não pode usar um apóstolo arrogante e que pensa de si mesmo mais do que convém. Porque Deus ele está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com a nossa felicidade, ou conforto, ou bem-estar. Nós ouvimos muitas pessoas falar por aí, mas eu tenho direito de ser feliz. Quem disse isso? Quem te disse essa bobagem? Você tem o direito de viver aquilo que Deus quiser que você viva. Você tem o direito de permitir que a sua vida seja para o louvor e para a glória de Deus. Se você não fizer isso, querido, você pode até ir para o céu, mas quando você colocar o primeiro pé seu lá em cima, você vai se arrepender amargamente de não ter feito mais para Deus, de não ter se sujeitado mais, de não ter sofrido mais, para entender mais, para aprender o caminho da obediência, crescer na graça e conhecimento do Senhor. Mas Paulo pede para Deus afastar esse sofrimento. Ele diz, por 3 vezes eu pedi para que Deus o afastasse de mim. Não é errado, querido, quando você está sofrendo, você dizer para Deus, Deus, livra-me desse sofrimento. Pai, me livra desse sofrimento. E se Deus realmente não quiser livrá-lo, com certeza ele vai lhe dizer a mesma coisa que ele disse para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas ore, querido. Você está sofrendo, ore. Peça para Deus, Deus me livra desse sofrimento. Peça por 3 vezes. Peça por quantas vezes for necessário, mas peça. Peça para que Deus o livre. O problema está na falsa teologia, que diz que Deus sempre tira o sofrimento ou nunca permite que seus filhos sofram. Isso está errado. Quem inventou isso
inventou uma mentira, isso não é verdade. Não tem base bíblica para isso. Não existe base bíblica para isso. Não existe consistência teológica para esse tipo de pensamento ou convicção. Ou que Deus existe para atender às necessidades dos homens e fazê-los felizes. Isso é um falso evangelho, queridos. Isso é a teologia do coaching. Não existe isso. Deus não veio para atender às necessidades. Jesus não veio para esse mundo para atender às necessidades ou fazer os homens felizes. Ele disse: no mundo tereis aflições. Vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você pode vencer o mundo da mesma forma que Jesus venceu. Mas talvez o vencimento do mundo não seja o que você pensa que é vencer o mundo. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar, não sabemos o que pedir a Deus. Por isso, se Deus desse, queridos, tudo que nós pedimos para Ele, Ele estaria nos entregando uma completa destruição. Porque nós não sabemos o que pedir. Não sabemos orar, não sabemos o que é melhor para nós, o nosso coração é enganoso, como disse Jeremias, e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer o coração do homem, Jeremias disse. Mas ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus conhece o teu coração, querido. Talvez você esteja sofrendo, e talvez você esteja reconhecendo aí um espinho na sua carne. Calma. Você já orou pedindo para que Deus o afastasse de você? Ore mais uma vez. Ore mais uma. Ore no mínimo por 3 vezes ou por quantas você quiser. Mas quando Deus falar para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, agradeça a Deus, querido. Louve ao Senhor. Exalte a Ele. Glorifique o seu nome, porque Ele é fiel. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Não pense que você sabe mais do que Ele. Deus não ia tirar o sofrimento, mas estaria dando a Paulo a sua graça. Graça para que ele suportasse aquele sofrimento, permanecendo em humildade perante o seu Senhor, totalmente fiel e em devoção a Ele. Vivendo assim livre de toda e qualquer contaminação, vivendo no centro da sua vontade. Nem sempre Deus diz que vai tirar o sofrimento, mas às vezes Ele tira, queridos. Às vezes Ele tira. Tirou muitas vezes o sofrimento de tantos na história bíblica e em toda a história, mesmo a história contemporânea. Deus tira o sofrimento. Talvez o espinho tenha prazo de validade. No caso do apóstolo Paulo, ele não tirou. Mas ele disse: Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça será suficiente na sua vida e eficaz para que você suporte esse sofrimento e para que você consiga viver com ele e consiga viver a plenitude das coisas que eu tenho para você. Isso foi tão significativo na vida de Paulo, que depois ele escreve dizendo: eu combati o bom combate e eu completei a minha carreira e agora eu posso guardar a minha fé. Segundo o texto, a perspectiva de Paulo, nós entendemos que o propósito do espinho era aperfeiçoar o poder de Deus na sua vida. Ainda que mediante sofrimento e fraqueza, pois isso era necessário para que esse aperfeiçoamento ocorresse. Foi isso que Paulo entendeu. E como não nos foi referido o que era literalmente esse espinho na carne, não sabemos se era na carne ou no espírito,
Não sabemos se era algo físico ou se era algo espiritual. Mas, por não sabermos isso, nós podemos então dizer que possivelmente todos nós tenhamos algo na nossa vida que configure um espinho, uma estaca encravada na nossa carne. E esse espinho está ali para nos esbofetear, para nos humilhar, dizendo o tempo todo que nós não podemos pensar em nós mesmos, não pensar de nós além do que convém, além do que realmente somos. E pasmem, queridos, isso é bom. Isso é muito bom. Ainda que você, da mesma forma que o apóstolo Paulo clamou, tenha clamado a Deus já por 3 vezes, que ele retire esse espinho. E ele tenha te dito que não vai retirá-lo de você. Ainda assim, você pode ter certeza, querido, que sobre você repousa a graça do Todo-Poderoso para te fazer passar por tudo. E como o próprio apóstolo Paulo refere aos Gálatas, e depois de tudo isso permanecer inabalável. Porque a sua graça te sustenta e te guarda. Como também Judas, o irmão do Senhor, diz na sua carta. Ele escreve assim: ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. E 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Íntegro, querido, significa inteiro. Não estou falando aqui sobre perda de salvação, mas eu posso dizer que se o apóstolo Paulo diz que é necessária uma santificação para que você chegue lá no céu inteiro, isso é um sinal que você pode perder alguma coisa pelo caminho. É importante, queridos, que nós nos santifiquemos no espírito, na alma e no corpo, para que possamos conservar-nos inteiros diante dele. E Deus permite o espinho, muitas vezes, para que nós mantenhamos a nossa santificação. Como Judas disse, o Deus que nos guarda de tropeçar. Eu estava hoje assistindo uma live do pastor Paulo Júnior com o Paul Washer, e Paul Washer fala algo muito interessante. Ele diz que ele conta a história de um pastor que se aproximou de 2 homens que estavam trabalhando com ferro. E ele vê ali, esse pastor vê ali 2 homens trabalhando, um deles era alto e forte, estava todo maltrapilho, e o outro era baixo e estava todo alinhado, todo bem arrumado. E ele chega para aqueles homens e fala com aquele mais baixo: vocês estão trabalhando com ferro? Vocês estão moldando ferro? E aquele homem mais baixo diz: não, eu estou moldando. Esse outro aí é um idiota que está batendo no ferro como quem quer destruí-lo. E era isso que aquele homem mais alto e forte estava fazendo. Ele batia no ferro para moldá-lo. Mas o outro disse: ele nem sabe o que ele está fazendo, ele é um idiota. Ele bate no ferro como quem quer destruí-lo. Mas eu digo para ele como ele deve bater e quantas vezes deve bater. Enquanto ele bate no ferro para destruí-lo, eu estou criando.
criando algo magnífico. E ele diz que esse pastor diz que isso lembrou a ele como Deus age nas nossas vidas. Como da mesma forma ele agiu na vida do apóstolo Paulo, permitindo que um demônio viesse destruí-lo, viesse tentar destruí-lo, viesse batê-lo, esbofeteá-lo, cravar um espinho na sua carne. Mas enquanto o diabo pensou que estava destruindo Paulo, Deus estava tornando ele infinitamente melhor. Deus estava moldando o caráter de Paulo. Deus estava emoldurando em Paulo algo magnífico. Há uma canção, uma linda canção do grupo Logos, que é uma banda que eu gosto bastante. O nome da música é Espinho, de um álbum deles, Quem Tem Posto a Mão no Arado. Mão no Arado é o título do álbum. E essa canção, queridos, ela fala algo tremendo. Ela fala assim: Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior do que meu Senhor. Apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora, sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta-me a graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Vamos fazer dessa canção, desse hino maravilhoso a nossa canção. Vamos orar assim, pedir que o Senhor nos livre de todo o espinho na nossa carne, mas se Ele disser basta-me, basta a você, a graça, a minha graça te basta. Glorifique-o. Aceite o espinho, porque esse espinho é a melhor coisa de Deus na tua vida, querido. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, Senhor. E nós apresentamos perante ti, Senhor, as nossas mazelas, Pai. Te pedimos, Deus, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Ah, Deus, colocamos diante de ti, Senhor, essas questões que o Senhor sabe que são para nós como um espinho na nossa carne. Sabemos, Deus, que Senhor Jesus, a tua graça nos basta, Senhor. Ainda que o Senhor tenha mandado, Deus, um anjo da parte do inimigo, Senhor, para nos esbofetear, para encravar uma estaca na nossa carne, Deus, ainda que o Senhor tenha permitido isso, Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é soberano acima de todas as coisas. E nós te dizemos que nós confiamos em Ti, meu Pai. E nós entregamos diante de Ti, Senhor, todo o espinho, Deus, que está na nossa carne. Nós apresentamos perante Ti tal espinho, Senhor. E nós te dizemos da mesma forma que o Senhor Jesus te disse, Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Deus.
me consolar. Até que o Senhor nos diga Dá-me mais que a graça, tua graça Senhor. nos basta. Dá-me mais graça. Nós não deixaremos de orar, Senhor, e clamar, Deus, que o Senhor nos dê alívio, mas que a tua vontade seja feita acima de todas as coisas, Pai. Que a tua soberania prevaleça, Pai. E que a tua vontade se firme sobre nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua vontade. Te louvamos pela tua vontade, Senhor, estabelecida sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor esteja sobre todos. Que o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, tenha um excelente final de semana e que Deus abençoe a cada um.